Saudações, companheiros. Aviões militares dos Estados Unidos estão a caminho da Groenlândia neste momento. 48 horas depois de Trump ameaçar economicamente a Europa, Washington dá um passo militar que não deveria estar acontecendo. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD, confirmou oficialmente que aeronaves americanas e canadenses chegarão em breve à ilha para atividades militares. A mensagem é clara: Washington não recua. Até que ponto os Estados Unidos estão dispostos a ir para tomar o controle da Groenlândia? No sábado, dia 17 de janeiro, Trump publicou em sua rede social Truth que, a partir do dia 1º de fevereiro, Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia serão taxados em 10% sobre todas as mercadorias enviadas aos Estados Unidos. Caso não haja acordo para a compra completa e total da Groenlândia, a tarifa sobe para 25% em 1º de junho. Trump foi direto. A Dinamarca deve retribuir o favor de anos, cedendo a área estratégica. Segundo ele, a paz mundial está em jogo. A reação europeia foi imediata. As bolsas do continente despencaram. O índice Stoxx 600, que reúne as maiores empresas da região, recuou mais de 1%, com montadoras e marcas de luxo entre as mais atingidas. Economistas do Goldman Sachs estimam que uma tarifa americana de 10% reduziria o PIB real entre 0,1% e 0,2% nos países afetados, com a Alemanha sofrendo o maior impacto. Mas o efeito pode ser maior caso haja impactos negativos sobre a confiança ou os mercados financeiros. Ontem, o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, convocou uma reunião extraordinária de líderes do bloco para discutir a resposta. A União Europeia está estudando retaliações tarifárias que podem chegar a 93 bilhões de euros, visando produtos industriais americanos, como aeronaves da Boeing. O presidente francês Emmanuel Macron defende o uso do instrumento anticoerção, a chamada bazuca comercial da União Europeia, que permitiria impor tarifas retaliatórias, restringir o acesso de empresas americanas ao mercado único e barrar a participação em contratos públicos do bloco. Keir Starmer classificou os comentários de Trump como completamente errados. O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, afirmou que seu país não será chantageado. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reafirmou o compromisso de defender a soberania da Groenlândia e do Reino da Dinamarca. A mensagem é unânime: a Europa não cederá. Mas há um detalhe que muda completamente esse jogo. Mas por que Trump insiste tanto na Groenlândia? A resposta está enterrada sob o gelo. A ilha concentra aproximadamente 25% das reservas mundiais conhecidas de terras raras, minerais críticos para tecnologias de defesa avançada, energias renováveis e indústria eletrônica. Enquanto a China controla 70% da produção global e 92% da capacidade de processamento desses elementos, os Estados Unidos dependem quase totalmente de importações. Em um contexto de competição estratégica acelerada com Pequim, garantir fontes alternativas de terras raras tornou-se prioridade de segurança nacional. Além disso, a Groenlândia abriga recursos de grafite, lítio, cobre, zinco, chumbo, níquel, ferro, ouro e urânio. Estimativas indicam que a demanda por terras raras poderá triplicar até 2035, impulsionada pela produção de veículos elétricos, turbinas eólicas e tecnologias de defesa. O projeto Tanbreeze, no sul da ilha, é visto como a grande alternativa ocidental ao domínio chinês, com planos de começar a extrair em 2027. Mas os custos de processamento superarão $1 bilhão. E é exatamente aqui que o risco deixa de ser econômico e passa a ser militar. A Groenlândia também tem potencial significativo de petróleo e gás. Estima que a costa nordeste da ilha contém cerca de 31 bilhões de barris de petróleo, equivalente em hidrocarbonetos, semelhante ao volume total das reservas comprovadas de petróleo bruto dos Estados Unidos. No entanto, o governo local parou de emitir novas licenças para a exploração de petróleo e gás em 2021, citando preocupações ambientais e viabilidade econômica. Até hoje, nunca foi realizada uma perfuração industrial de petróleo ou gás na Groenlândia. Mas o interesse americano vai além dos recursos minerais. A posição geográfica da ilha é estratégica. A base aérea de Pituffik, anteriormente chamada Thule,
localizada no noroeste da Groenlândia, é a instalação militar mais setentrional dos Estados Unidos. Sua importância decorre da geometria específica da guerra nuclear. A rota mais curta para um míssil balístico intercontinental russo atingir o território continental americano passa diretamente sobre o Ártico. Pituffik opera radares de alerta precoce e é parte integral do sistema de defesa antimísseis norte-americano. Trump defende que o controle da Groenlândia é essencial para o Domo Dourado, seu projeto de defesa antimísseis de última geração, que prevê investimentos de centenas de bilhões de dólares e possível extensão ao Canadá. Segundo ele, o sistema só atingiria eficiência máxima com o controle territorial e estratégico da ilha. Além disso, o aquecimento global está abrindo novas rotas marítimas no Ártico. Navegar da Europa para a Ásia pelo norte reduz a distância em 40% em relação ao Canal de Suez. O controle da Groenlândia significaria controle sobre essas rotas emergentes. Se isso avançar, o impacto não será regional. Ao mesmo tempo, no campo militar, a movimentação se intensifica. O NORAD anunciou ontem que aeronaves militares dos Estados Unidos e Canadá chegarão em breve à Groenlândia para apoiar atividades planejadas há muito tempo. Segundo o comando, esta é uma operação rotineira pela defesa da América do Norte. Tanto o governo da Dinamarca quanto o da Groenlândia foram devidamente informados das atividades planejadas. O comunicado oficial afirma que os aviões vão apoiar diversas atividades há muito planejadas, dando continuidade à cooperação duradoura em matéria de defesa entre os Estados Unidos, o Canadá e o Reino da Dinamarca. Mas o contexto torna qualquer movimentação militar altamente sensível. A declaração foi divulgada 48 horas após Trump anunciar as tarifas contra países europeus e dias depois de tropas europeias desembarcarem na ilha. Documentos vazados da defesa dinamarquesa revelaram recentemente que os Estados Unidos buscaram discretamente informações sensíveis sobre instalações militares, portos e bases aéreas na Groenlândia sem informar Copenhague. As autoridades dinamarquesas consideraram a ação alarmante, temendo que pudesse estar relacionada a um plano de contingência para pressionar ou mesmo para uma ação militar sobre a Groenlândia. O governo e a liderança militar dinamarquesa foram imediatamente alertados. Mas isso não parou por aí. Nos exercícios militares planejados para 2026 na Groenlândia, os Estados Unidos foram formalmente convidados a participar, segundo o general dinamarquês Søren Andersen. As manobras incluirão proteção de infraestruturas críticas, apoio às autoridades locais, acolhimento de tropas aliadas, destacamento de aviões de combate na Groenlândia e arredores, e realização de operações navais. O ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, afirmou que ainda não tem um número final para a presença de soldados da OTAN na Groenlândia, mas que agora poderão planejar uma participação maior e mais permanente ao longo de 2026. Andersen também desmentiu uma das frequentes alegações de Trump para justificar a necessidade de controle americano sobre a ilha. Segundo o general, não existem navios russos ou chineses perto da Groenlândia. Trump vem afirmando repetidamente que a Rússia e a China têm interesse na ilha e que os Estados Unidos precisam agir para evitar que esses países assumam o controle. Nos bastidores, no campo diplomático, a situação permanece crítica. Uma delegação bipartidária do Congresso dos Estados Unidos esteve em Copenhague na sexta-feira, dia 16, tentando diminuir as tensões. O grupo de senadores e membros da Câmara dos Representantes se reuniu com deputados e dirigentes dinamarqueses e groenlandeses, incluindo a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen. No final do encontro, o líder da delegação, o senador democrata Chris Coons, agradeceu aos anfitriões por 225 anos como aliado e parceiro bom e confiável. Mas o clima azedou rapidamente. O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, afirmou categoricamente que a anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos está fora de questão. Ele revelou que existe uma divergência fundamental entre as posições. Trump, segundo Rasmussen, está comprometido a dominar a Groenlândia, e as conversas oficiais não foram capazes de dissuadi-lo. O secretário de Estado americano Marco Rubio relatou a legisladores na segunda-feira que os Estados Unidos não estão planejando uma invasão, apesar de Trump não ter descartado a ação militar. Rubio afirmou que Trump está agora mirando comprar a ilha em vez de tomá-la à força. Mas a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt,
contradisse essa linha ao dizer que força militar é sempre uma opção. E o Washington Post reportou na quarta-feira que oficiais americanos estão discutindo uma tomada da Groenlândia com contrapartes europeias como uma possibilidade concreta. Milhares de pessoas se manifestaram em Copenhague no sábado contra as ameaças de Trump de anexar a Groenlândia. Nas ruas de Nuuk, capital da ilha, bandeiras groenlandesas vermelhas e brancas surgiram em montras, varandas e veículos, em sinal de unidade nacional diante da pressão externa. A população local, que soma cerca de 56 mil habitantes, em sua maioria de origem inuit, rejeita categoricamente qualquer ideia de anexação. O vice-primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, reafirmou que o povo tem o direito à autodeterminação e que a ilha não é propriedade de ninguém. A Europa, por sua vez, tem ferramentas reais para retaliar. Além das tarifas sobre produtos americanos, o bloco pode suspender a aprovação do acordo comercial de julho de 2025, que ainda precisa da aprovação do Parlamento Europeu. Se Trump impuser tarifas no início de fevereiro, a União Europeia poderá permitir a reintrodução de contramedidas que teriam como alvo aeronaves da Boeing. A perspectiva de uma tarifa total de 25% poderia reduzir as exportações dos países visados em até 50%. Sendo a Alemanha, a Suécia e a Dinamarca as mais expostas, segundo estimativas da Bloomberg. Alguns países europeus já começam a considerar medidas adicionais. Relatos indicam que, em resposta ao aumento das tarifas americanas, a Alemanha poderia aumentar o aluguel das bases militares dos EUA em seu território. No campo geopolítico, a movimentação é ainda mais profunda. A Rússia mantém 18 bases militares no Ártico, com um investimento de 300 bilhões de dólares em 15 anos. A Rota do Mar do Norte oferece a Moscou alternativa estratégica a canais tradicionais como Suez e Panamá, particularmente relevante em um contexto de sanções ocidentais. O controle americano sobre a Groenlândia negaria à Rússia e à China posições de influência sobre infraestrutura portuária crítica e reduziria a capacidade russa de operação da Rota do Mar do Norte sem vigilância ocidental. Quanto à China, Pequim já está dentro do jogo por meio de litígios e participações empresariais. A empresa Energy Transition Minerals, que controla o projeto Kvanefjeld, um dos maiores depósitos de terras raras do mundo, tem participação de 12,5% da chinesa Shenghe Resources. Essa empresa exige 11,5 bilhões de dólares da Groenlândia após a proibição de minerar urânio por motivos ambientais, aprovada em 2021. A disputa legal coloca a ilha em uma pinça estratégica. Washington quer o controle para expulsar Pequim, mas este já está dentro do subsolo por meio de litígios e participações empresariais. A situação hoje é a seguinte: aviões militares americanos estão a caminho da Groenlândia. Trump ameaça tarifas de até 25% contra 8 países europeus. A União Europeia prepara retaliações de 93 bilhões de euros. Tropas europeias estão em solo groenlandês. A Dinamarca reafirma que a anexação está fora de questão. E a Casa Branca deixa claro que todas as opções permanecem sobre a mesa. No campo econômico, uma guerra comercial aberta entre Estados Unidos e Europa poderia apagar a maior parte do crescimento dos lucros europeus em 2026. As tarifas mineriam as relações transatlânticas e violariam os termos do acordo comercial entre EUA e UE. Politicamente, a aliança transatlântica está sendo testada de dentro para fora. Se uma invasão americana ocorresse, a OTAN poderia entrar em colapso, segundo alertas de líderes europeus. Militarmente, a presença reforçada no Ártico pode desencadear uma corrida armamentista na região. A Rússia, os Estados Unidos e países europeus estão aumentando suas capacidades operacionais. O Ártico, que por décadas foi área de cooperação internacional, está se transformando em palco de competição estratégica aberta. A Groenlândia se tornou o teste imediato da ordem mundial baseada em regras. E desta vez, a ameaça não vem de fora do sistema, vem do seu próprio núcleo. A postura recente da Casa Branca em outros teatros internacionais já indicava uma mudança de tom. Agora, a Ilha Ártica se tornou o próximo alvo. Se a pressão americana for bem-sucedida, o precedente será devastador. Se a Europa conseguir manter a coesão e defender a soberania dinamarquesa, a aliança transatlântica poderá sair fortalecida.
Mas o caminho até lá é repleto de riscos. E cada novo movimento militar, cada nova tarifa, cada nova declaração, aproxima o mundo de um ponto de ruptura que ninguém sabe exatamente onde está. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente.